Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de setembro. Hoje é quarta-feira. A igreja nos dá a alegria, amados irmãos e irmãs, de mais um dia abrir o nosso coração, dispor o nosso tempo para acolher e meditar a palavra de Deus. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o nosso entendimento se abra à palavra que é o próprio Cristo, Senhor nosso, e que o nosso coração o acolha efetivamente. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, está em São Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, apresentado aqui esse retrato, vamos dizer, por meio da perspectiva de São Lucas, nos convida a uma profunda reflexão. Com quem hei de comparar os homens? Entendamos homem como gênero humano, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Com quem hei de compará-los? Com quem eles se parecem? E então o Senhor diz: são como crianças que se sentam nas praças e dizem aos colegas: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. E ele justifica o porquê isso. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comelão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Então, esta realidade, amados irmãos e irmãs, de incômodo, de não se contentar com nada, de não aceitar nada, é o que se parece, sobretudo, ou melhor, é aquilo que o Senhor quer transmitir pela palavra de hoje. Então, o povo da época dele, para não dizer necessariamente que o povo da nossa época também, do tempo presente, dessa geração, muitas vezes não é capaz de acolher aquilo que o Senhor tem a oferecer. Se incomoda, fica impaciente, não aceita, critica: isso é ruim, isso não presta, isso não tem graça. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos romper com essa cultura do supermercado dentro da igreja. Ir à igreja como eu vou numa prateleira de supermercado, escolho o produto que eu quero, ao meu gosto, ao meu bel prazer e pronto. A igreja é mãe, ela não nasceu hoje, ela tem mais de 2000 anos de história. Ela foi, amados irmãos e irmãs, ela foi edificada,
ela foi constituída pelo próprio Cristo Senhor nosso, sob a fé de São Pedro, sob a fé dos apóstolos. Portanto, amados irmãos e irmãs, muito mais do que criticarmos, nós precisamos conhecer, porque só se ama aquilo que se conhece. É fácil criticar sem entender. É fácil dizer coisas sem procurar averiguar, compreender a natureza das coisas. Mas, padre, nós não temos essa facilidade. Me perdoe. Hoje temos acesso a muita coisa. Inclusive, até o próprio Frei Gilson, em suas catequeses, nos convida muitas vezes a uma reflexão profunda da palavra de Deus e do catecismo da Igreja Católica. Então, o primeiro livro que nós poderíamos tomar logo após a Santa Bíblia, que é a palavra de Deus, para a compreensão da nossa fé, é o Catecismo da Igreja Católica. Fruto, amados irmãos e irmãs, da história do povo de Deus, de todo esse movimento da igreja, que veio ano a ano se encaminhando. A fé ininterrupta que foi acolhida pelos apóstolos e é transmitida no dia de hoje. Portanto, não sejamos como essas crianças insatisfeitas, essas crianças que não gostam de nada, que querem tudo, mas não gostam de nada. Que possamos fazer a opção crucial, concreta e verdadeira por Jesus Cristo, Senhor nosso. Que sejamos discípulos do Senhor, discípulos missionários, que possamos acolher a palavra de Deus em nossa vida, traduzi-la em frutos, em ações, para poder testemunhá-la a todos. Portanto, que não sejamos estas crianças que ficam nas praças insatisfeitas. Nós cantamos, nós dançamos, nós fizemos lamentações, mas todos foram indiferentes. Não sejamos nós indiferentes à fé que a Igreja nos concede. Para que possamos, amados irmãos e irmãs, na conclusão de nossa vida, dizer estas palavras que o Evangelho conclui para nós no dia de hoje, dizendo assim: a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos, amados irmãos e irmãs, os servos, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos convidados pelo Santo Batismo a fazer parte do corpo místico de Cristo, a compreender quem é o Senhor em nossa vida, a poder dar testemunho dele, para assim, amados irmãos e irmãs, em nossa vida cotidiana, em nosso caminhar de fé, sejamos sal da terra e luz do mundo aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, palavra de Deus, a Bíblia, que ela nos ajude a encontrar o Senhor na história da salvação e também, sobretudo, amados irmãos e irmãs, que nós tenhamos a graça de poder ir ao catecismo e colher esta fé que foi transmitida a nós pela própria Igreja de forma ininterrupta. Então, desde a fé que foi transmitida aos apóstolos até nós. Padre, como o senhor tem certeza disto? O catecismo contém palavra de Deus, o catecismo contém a doutrina da Igreja que foi transmitida, que foi traduzida pelos padres da Igreja. Ora, se esta doutrina está no catecismo, logo nós cremos que é a fé transmitida de geração em geração. Como, por exemplo, aquilo que Santo Agostinho viveu, a sua doutrina que foi transmitida pelas gerações, ela data cerca, então, do século IV depois de Cristo. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, de onde vem? Os evangelhos do ano 50, 60, 70, 80 depois de Cristo. É fé ininterrupta que é transmitida a cada um de nós. E nesse percurso e nesse caminho, o que o catecismo nos ajuda a viver? Primeiro, a entender o dom da fé
como iniciativa divina e que requer de nós uma resposta, nos convida, amados irmãos e irmãs, a celebrar esta fé por meio dos sacramentos, da vida da igreja, e esta vivência dos sacramentos possa moldar em nós um modo de viver, a nossa moral, o nosso modo de se portar no mundo, na vida, como verdadeiros cristãos, e por fim, aquilo que é a alma de todo cristão, a oração. São os 4 pilares do catecismo da Igreja Católica. Um Deus que nos concede o dom da fé, se revelando e respirando uma resposta. Somos convidados a celebrar esta fé e agir segundo esta fé para poder nos relacionar com Deus. De que forma? Na oração. Que o Senhor nos conceda esta graça hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.